Boas companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo de quê? Suzuki 1200R, 1250R. Mais uma naked aqui para o canal, uma Street Fighter, como ela é apelidada. E tinha bastante curiosidade de testar esta motinha, porque quem segue aí o canal mais atentamente, desde que eu testei a Hornet, despoltou-me assim o interesse neste tipo de máquinas. Até para quê? Até para a segunda moto, como é óbvio. Ainda me estou aqui a adaptar à moto. Hoje, ao contrário daquilo que tem sido muitas das vezes, não é ao stand do costume. Hoje viemos aqui aos Carvalhos, ao Antero. Falei com o Antero já há algumas semanas, para ver se eles me disponibilizavam a moto para testar, neste contexto de test drive para partilha nos meus canais, redes sociais e etc. No qual não me puseram problemas nenhuns. A única coisa que me puseram foi que não sabiam se a moto iria estar tanto tempo disponível para test drive, porque entretanto eu tentei conciliar isto para depois das minhas férias, e então as motas neste momento de test drive estão muito escassas mesmo, principalmente a nível de BM, porque as BMs estão em vias, principalmente estas gamas Boxer 1250, está tudo em vias de vir a ficar desatualizado, porque, salvo erro, é para setembro, ou que é, vou começar a sair os novos modelos com o novo motor 1300. Desde já agradeço aqui ao João Silva da Antero me ter disponibilizado a moto, e todo cuidado e atendimento. Por acaso aqui também é um stand que é muito, pelo menos a nível de atendimento ao cliente, tem uma atenção muito grande no que confere a esta parte de logística para test drives e youtubers e não sei o quê. Eles também gostam que sejam divulgadas as motas deles. Contudo, não é esse o tópico, já me estou aqui a alongar. É aqui esta BMW R1250R. Este motor, vou-vos contar. E Jesus, está aqui uma moto. Este test drive vai ser daqueles test drives que eu não sei se vou falar muito, digo já. Esta moto tem tudo, a nível de extras, a nível de packs, suspensão eletrónica, filtra top mesmo ali no paralelo, ela sendo uma moto naked, desportiva, a suspensão não me confere nenhum desconforto. Como é óbvio, vamos aqui numa posição, vou-lhe dizer, um pouco mais debruçada sobre o tanque. Vocês veem logo quando é este tipo de motas que, devido eu como filme com o telemóvel, não é, o ângulo de visão não é tão alargado, não apanhará tantas vezes o display. Porque vou aqui numa posição mais frontal e não tão direita. Mas este barulhinho aqui está top. Este motor
Está brutal. Isto tem 4 ou 5 modos de condução, como já é habitual neste tipo de motas. Tem o Road, o Rain, o Sport e o Eco. Acho que este também tem agora um modo Eco. Depois vamos para já e ele está no modo Road. É muito fácil mudar os modos, é apenas estar aqui. Vou meter no Eco, Dynamic, Rain, Road e vou deixar estar no Dynamic. Ok? Afinal não é o Sport, é o Dynamic. Pá, como vocês já conhecem, ou por menos quem segue mais a marca BMW, principalmente a GS, o display, pá, é em tudo igual ao da GS. Quanto a rotações, autonomias, mudança engrenada, velocidade, odómetro, autonomia do combustível, temperatura ambiente, temperatura do motor, ok? Já cito agora, ela mudei para a Dynamic, ela já ficou aqui um bocadinho mais rija, a suspensão, pá, mas ela é mesmo top. Estou a adorar esta moto. Alguma das características desta moto: motor de 1250, como já é característica aqui da BMW, com 136 cavalos. Um peso em ordem de marcha 230 e poucos quilos. Não será uma moto propriamente muito leve. E Jesus! Ela manda-se! Ou seja, ela não é propriamente uma moto muito leve, comparativamente às motas de segmento que eu tenho testado. Pá, algumas com menos cavalagem, mas ela não é propriamente leve. Pá, mas o peso está muito bem distribuído. A ligar a moto, sente-se sempre aquele chocalhar da moto. Vocês têm que estar preparados para isso, ok? Consumos anunciados na casa dos 5, 5,5. Mas isto vai variar muito daquilo que vocês puxarem pela moto e daquilo que vocês quiserem da moto. Claro que esta moto, eu não vou dizer que seja propriamente uma moto de passeio, embora vocês possam fazer aquilo que bem entendem com a moto. Uma altura ao solo 820mm. Para mim, que eu tenho 1,81m, está muito fixe. Chega com muita perfeição. A moto manuseia-se, que é um espetáculo. E só me dá vontade de desfrutar desta moto, porque a nível de especificações, aquilo que me interessa mais é a autonomia da moto. A nível de depósito, 18 litros, altura ao solo 820 do assento ao solo, o peso 230. Depois é o preço. Esta moto também, assim à semelhança de GS e afins, anda na casa dos 22.000 euros. Neste momento a Anter tem esta moto de serviço à venda. Neste momento está com campanha, está a fazer campanhas de motas de serviço ou motas em segunda mão. Já não terão muitas, por exemplo, BMWs. Eu penso que por aquilo que eu estive a ver, foi uma razia muito grande a nível de BMs, porque eles têm feito aí campanhas muito fortes para escoar as motas de serviço ou usadas da BM. Esta moto, sensivelmente 22.500 euros. Neste momento esta à venda estaria por 21.000 e qualquer coisa euros, e agora em campanha
está por 19 mil e poucos euros, ok? A moto, pá, é semi-nova, pá, tem tudo que a BMW já nos habituou, inclusive a moto neste momento tem 663 km, meus amigos. O que é isto? Está a fazer uma média de 6.2, lá está, é aquilo que vale, não é? Isto é como tudo, também, moto de test drive. Mas a moto nem 1000 km tem, ou seja, pouca gente andou com esta moto e eu estou a notar que pouca gente procura esta moto, que eu sinceramente não sei porquê. Quer dizer, poderia aceitar ou perceber o porquê. É aqui uma série de condicionantes, desde o preço, e se calhar tens dentro do segmento motas que se calhar te proporcionam sensações idênticas por preços mais baratos ou mais acessíveis. Mas é aquilo que eu digo, quem procura uma BMW sabe que à partida conta com um produto premium, um produto de exclusividade, não é? Por isso, a meu ver, quem vem para estas motas não se pode preocupar muito com o preço, mas sim com tudo aquilo que a moto vos pode proporcionar. E a moto está brutal mesmo. Vou parar aí mais à frente para vos mostrar a moto, porque hoje a minha voltinha costuma ser por aqui. Só no final desta vez é que vamos fazer a nossa incursão na autoestrada. Contudo, vocês já podem ver que aquela proteção aerodinâmica não tem nenhuma, por isso já sabeis mais ou menos o que é que vocês poderão esperar. Outra coisa que é de salientar neste tipo de motas, que normalmente eu me queixo sempre da visibilidade dos espelhos retrovisores. Eu não sei o que é que a BMW fez aqui, mas a verdade é que eu sei me mexer no banco, consigo ter uma visibilidade muito boa para trás. Só tive que ajustar os espelhos uma vez à minha medida e a moto ficou logo apta a eu poder utilizar. Ui, que grande artista! Sem grande stress, como foi noutras motas ou como foi noutras marcas, que eu tinha que mandar a mexer a cabeça ou puxar ou até movimentar no assento para ter uma melhor posição de visibilidade. Neste caso aqui isso não acontece, ok? Agora vou desfrutar da máquina, já vos mostrei a máquina, ok? Até já! Cá está a máquina, companheiros, BMW R1250R. Que grande canhão! A moto é linda que dói, nesta cor, olhem-me só para esta frente. Deve ser dos modelos mais bonitos da BMW, digo já. Ao contrário da grande maioria dos modelos que eles fazem, que metem sempre umas óticas desproporcionais umas às outras, aqui esta ótica está linda que dói. Está dentro do mercado, deve ser das nakeds mais bonitas que pode haver. Um banco super confortável, vê-se mesmo. Nem na F900XR, salvo erro, o banco é tão confortável como este. E teoricamente a outra moto é uma moto de turismo e esta é uma moto desportiva. Agora expliquem-me como é que esta moto tem mais conforto do que a 900XR. É coisas da vida. Este motor brutal, tem aqui um escape colossal, é brutal, e é lindo que dói, assim todo cromadinho, está demais esta moto. Esta moto já tem tudo que pode haver a nível de extras. A chave é keyless, já estava a dizer, tinha-me afastado e ela estava a dizer que não estava a reconhecer a chave, mas ela não desliga, só que depois não começa a trabalhar, como é óbvio. Tem ajustes de suspensão,
tem Dynamic, Road, Dynamic, vou pôr, ok, deixa ver aqui, Sport, tem aqui uma série de extras que se pode mexer e a gente pode se entreter aqui nos menus à vontade. Quick Shift, punhos aquecidos, Cruise Control, pá, a moto tem tudo. Já tem aqui o joystickzinho como é habitual da BMW, manetes reguláveis, full LED, pá, o que é que eu posso dizer mais sobre isto? É uma moto abismal, pá. E eu sinceramente, nesta, via-me com uma moto desta. A moto torce-se toda quando eu acelero, olhem. Olha, vocês, não sei se vocês têm a percepção que ela ginga logo. Até tenho medo porque o descanso, se vocês puderem ver, também não lhes dá uma posição muito adornada, ou seja, fica um bocadinho a direito. Também tive alguma dificuldade em achar o comando, o descanso lateral, porque o descanso, por exemplo, quando vocês estão em cima da moto, o descanso fica escondido debaixo do motor. Eu no início nem sabia se a moto estava com descanso lateral, se gostava. Esta também já tem descanso central, pá, já é uma mais-valia. Pá, transmissão por veio de cardan, já é o que a gente sabe. Já traz aqui uns pneus Orros da Michelin Pilot 6, dois discos de travão à frente brutais, um atrás, suspensão invertida com um diâmetro colossal eletrónico, ok? Pá, a moto está simplesmente linda que dói, com este quadro branquinho, pá, está muito bom, ok? Vou só aqui parar agora um bocadinho e para vos mostrar e falar mais um bocadinho da moto. Até já! Então tivemos aí a conversa com o subscritor, pá, coincidências do caraças, pá, nem perguntei o nome, mas ele diz que é aqui da zona e conhece a zona, pá, foi engraçado, ok? Pelo menos o feedback tem sido positivo. Pá, da grande maioria do pessoal, dos reviews que eu faço, de vez em quando não é com tanta precisão nem é com aquele profissionalismo todo, pá, mas algum pessoal identifica-se com aquilo que eu faço, porque tento ser sincero naquilo que venho falar aqui e não venho aqui ocultar nada, nem por ser marca A, B ou C. Pá, o que tiver que dizer digo, ok? O que é que eu continuo a dizer desta moto? É uma moto que me está a deixar, pá, de um sorriso de orelha a orelha. Se eu visse que pudesse ter N de motas na minha garagem, ponderaria muito seriamente ter uma moto destas. Pá, é uma moto que me confere um sorriso de orelha a orelha. Pá, e olhem que eu muitas das vezes admito que critico a própria BMW por ter preços exorbitantes das suas motas e não há que enganar, os preços são exorbitantes. Pá, vê-se que a qualidade está lá. Agora, em alguns modelos pecam um bocadinho por essa falta de qualidade e enaltece muito pela marca em si, ou seja, vocês pagam muito a marca, mas é aquilo que eu digo, eu se algum dia tivesse uma BMW, não quer dizer que não venha a ter, ok, teria sempre que ser motas com motor boxer. Para mim isso é o ADN da marca, é o que virtualiza a marca e é o que lhe confere, a meu ver, a mais-valia da BMW, ok? Mas é a minha opinião, como eu digo. Relativamente a esta moto, ao contrário que, por exemplo, da GSX 8S, que eu me queixei um bocadinho dos punhos, nesta aqui não me está a dar esse problema dos punhos, ou seja, teoricamente eu também vou um bocadinho debruçado sobre o tanque, mas não o suficiente para me causar fadiga a nível dos punhos ou dor nos punhos. Pá, para mim é uma mais-valia isso, ok? Por isso,
Pá, eu posso vos mostrar como é que eu me sento em cima da moto. A moto é muito levezinha. É levezinha, não é levezinha, é baixa, quanto baste para eu me sentir muito confortável em cima dela, ok? Vocês podem ver, pá, chego muito bem com os pés ao chão. O banco também me surpreendeu muito pela positiva, a nível de conforto, bastante largo, e mesmo o pendura. Eu penso que se vocês levarem um pendura, o pendura não vai sentir desconforto, ok? Porque o assento é bastante largo e é bastante fofo o assento. Outra mais-valia que, não sei porquê, as outras motas dentro do mesmo segmento, mas mais baratas ou de cilindrada inferior, não lhe metem umas peguinhas para o pendura atrás. Pá, a nível estético não estraga nada a moto. E para o pendura, na eventualidade da gente querer levar alguém, é uma mais segurança, é uma mais-valia a nível de segurança para eles terem onde se agarrar, além daqui de uma fivelazinha ou então em nós, ok? Pá, de resto, este motor, super fascinado. Vamos fazer umas curvas, autoestrada, embora na autoestrada não me vai surpreender grande coisa, já conheço o motor, vai-me conferir de certeza algumas vibrações a nível de pezeiras, porque ali eu já fiz uns arranques e ela já me conferiu essas vibrações. Por isso, pessoal, fazer umas curvas e já voltamos, ok? Até já. Cá estamos nós, companheiros, a preparar-nos para fazermos umas curvinhas. Opa, e esta moto, esta sonoridade deste motor, e com tudo aquilo que ele nos proporciona, está uma moto fantástica, simplesmente fantástica esta moto. E então, aqui acabadinhos de fazer a nossa incursão nas nossas curvinhas da 108, que isto também não está fácil, não dá para abusar, mas fiz ali, aqui água, fiz ali umas curvinhas supimpas, umas ultrapassagens idem aspas, quick shift, pá, muito bom mesmo, acima principalmente das 4000 rotações o quick shift parece manteiga, essa é a percepção que eu tenho. Ainda agora, se vocês puderam reparar, a moto tem um quick shift up and down muito bom, mas é aquilo que eu digo, pá, o quick shift é bom para ser utilizado, mas também não é em qualquer tipo de condução ou em qualquer tipo de meio, é isso que vocês têm que ter em consciência. Por acaso ali no Antero, opá,
deram-me uma indicação, perguntaram-me se eu já tinha trabalhado com Quick Shift, eu disse que sim. Mas relativamente a estes motores boxers 1250, eles disseram que por vezes o pessoal queixa-se que em algumas circunstâncias que o Quick Shift pode parecer mais duro, mais isto ou mais aquilo. Epá, há que saber utilizar o Quick Shift no momento certo, ok? Não é só porque em baixas rotações não faz muito sentido eu estar a utilizar o Quick Shift, não é esse o propósito. Por isso foi-me aconselhado que para se ter a verdadeira usufruto do Quick Shift convém ser sempre acima das 4000 rotações, ok? E aí vamos ter a verdadeira gozo ao usufruirmos do Quick Shift, tão simples como isso. É só uma recomendação, realmente eu fiz esse uso, ou tenho vindo a fazer esse uso, e o Quick Shift, pá, tem-me, pá, é muito bom mesmo, é muito bom. E depois, juntamente com esta sonoridade deste motor e deste escape, pá, está aqui um conjunto muito bem conseguido. Posso já partir aqui para uma, não é conclusão final, porque a minha incursão na autoestrada valerá o que vale, porque nem será tanto esse o propósito desta moto, embora a gente dê o uso que bem entenda às motas que temos e às motas que compramos. Por exemplo, um exemplo nato disso, para quem não conhece, já agora recomendo que vá ver, que é as Duke, as Super Twins da Super Duke, ou seja, têm duas KTM, são duas irmãs gêmeas, para quem não conhece, tem duas Super Duke 1290, e que percorrem basicamente a Europa toda, de cima a baixo, nestas motinhas. Pá, para quem olha para elas, também são umas necas, é um segmento exatamente igual a esta. São motas naked desportivas, ok? Street Fighters, como vocês bem queiram apelidar, e elas viajam com estas motas pela Europa toda fora, ok? Por isso, pá, isto vai das vontades de cada um e com também o espírito que a gente parte para estas aventuras mediante as nossas motas. Há quem beija nas motas ou impedimento para tudo, ou que não querem fazer, ou só se vêem naqueles locais a andar com a moto. E há outras pessoas que querem ir, não querem saber como, nem com que moto é que tem, ou a moto não é delimitativa para nada. Agora, por exemplo, para mim esta moto já teria algumas limitações para viagens mais longas. Gosto desta moto para, por exemplo, fazer assim aqui umas estradas nacionais, autoestradas muito poucas, uso diário também. Sinceramente não beijo esta moto para uso diário, mas claro, é como eu digo, aquilo que eu digo, vocês poderão usar a moto para o uso diário, não é? Ela dá-vos essa liberdade para vocês utilizarem a moto como bem entenderem, porque a moto é ágil, é dinâmica, é bem equilibrada. A moto, não vou dizer que é esguia por causa deste motor, ou seja, saem aqui estas duas cabeças fora da moto, o que poderá ser algo delimitativo, por exemplo, andar no meio de carros, ou não, porque ele nem sai fora, por exemplo, dos limites aqui do volante, por isso nem por aí será tão delimitativo. Agora, é uma moto fantástica, não me canso de dizer, um preço
à semelhança daquilo que a BMW já nos habituou, carinha quanto baste, não é? Isto não é para quem quer, é para quem pode. E se realmente, pá, vejo aí muita gente apaixonada pela BMW, pá, e faz todos os esforços e mais alguns para adquirir estas motas. Não tenho nada contra isso, porque acima de tudo andar de moto tem que ser uma paixão, para que a gente também possa fazer, vou-lhe dizer, alguns sacrifícios para podermos ter estas nossas paixões, ok? Mas tudo dentro dos seus limites, porque, pá, não vamos estar a prescindir de coisas básicas para nós só para podermos alcançar um sonho, não é? Mas cada um é livre de fazer o que bem entende. Ainda agora estava a falar com um companheiro ali, um subscritor, que me abordou e tinha 2 ou 3 motas ou 4 motas, ou o que é, pá, e que motas boas, uma Africa Twin, uma GS 1200, depois tem mais uns brinquedinhos, tipo uma Casal, Boss, pá, e que diz que não tem disponibilidade de usufruir das motas tanto como gostaria. Pá, isso também é uma realidade, não é? Uma pessoa tem o gosto, mas também se não tiver disponibilidade para gozar-se delas, está ali um valor que eu posso considerar bastante abultado, parado, sem a gente tirar verdadeiro proveito. Pá, mas isto de carteiras são carteiras, cada um faz a gestão à sua medida e não tenho nada a dizer sobre isso, ok? Por isso, pá, está aqui uma motinha, pá, quem puder, pá, para libertar o stress mesmo a valer aqui, com um sorriso mesmo brutal de orelha a orelha, e vos dar, pá, uma sensação espetacular de condução, que é mesmo isso que a moto vos confere, é uma sensação, é uma experiência diferente de condução, muito sinceramente. Pá, só quem passa ou só quem conduz isto é que sabe. E está aqui esta BMW R1250R, pá, está aqui é uma experiência única, é quase como vocês, aqui exagerando, por exemplo, pagarem um bilhete para irem à Lua, por exemplo, ou como foi os outros companheiros que pagaram, deram não sei quantos milhares de euros, 250 mil euros, para ir ver o Titanic. Opa, é algo explicável? Não é, mas é algo que se sente e que cada um sente à sua maneira, e isto é essa experiência. Agora, nem toda a gente poderá dar o valor que pedem para ter essa experiência, é este caso. Pá, mas eu acredito que toda a gente devia ter esta experiência um dia, nem que seja a testar a moto, simplesmente, porque a moto está disponível para test drive, e eu convido todos a ir ao Antero, ver a moto, testar a moto. Está aqui uma moto espetacular, simplesmente. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like, subscrevam e tchauzinho!